vai estar trazendo a palavra de Deus aqui para a gente. Essa conferência começa no próximo domingo. Minha família, projeto de Deus. Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 32, versículo 1. Antes de ler, feche seus olhos em nome de Jesus. Se você puder fechar os olhos, se tiver com a Bíblia, põe a mão sobre a Bíblia. Se tiver sem ela, põe a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, e nessa noite o Senhor venha nos fortalecer através da Tua poderosa palavra, Pai. O Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, o Senhor venha tirar toda a cegueira espiritual, se houver, e que venhamos atentar para aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, meu Pai, para nós, que a Tua poderosa palavra tem poder para transformar, para curar, para libertar e para trazer a salvação, e é com ela, meu Pai, com essa palavra guardada no coração, que vamos chegar até o céu, Senhor. Meu Deus, então opera milagres, sinais, quebra todo mal, Senhor, que essa palavra, essa mensagem da Tua Bíblia, que vem de Ti, Senhor do alto, venha nos fortalecer. Que Teus filhos venham essa noite entender que a Tua palavra, que veio dos céus, ela é poderosa para libertar, para transformar, para curar e para avançar, meu Pai, a fase espiritual, para dar um passo, meu Pai, para lançar para o Teu propósito, para o Teu querer. E que essa mensagem, a Tua palavra poderosa, venha nos fortalecer, venha trazer o refúgio em nosso coração, e que através dela, Senhor, a nossa visão venha ser aberta e venhamos entender que só o Senhor é Deus, que não existe nada impossível para o Senhor. Tudo é possível para aquele que crê, confiar, acreditar, é que diz as Tuas Escrituras, meu Pai. Então quem crê verá a Tua glória. Então que venhamos crer na Tua palavra e compartilhar, meu Pai, com aquilo que o Senhor tem para nós, e viver e vivenciar, meu Pai, com os nossos olhos, o propósito, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Que nada venha nos parar, meu Pai, nem a tristeza, nem a angústia, nem a escassez, nem a fome, nem a depressão, nem a tristeza, nada, meu Pai, que tenta entrar em nossas vidas aí fora, que o mundo oferece, venha tirar a Tua melhor parte, que é a Tua palavra. Que o nosso coração venha ser preenchido com a Tua palavra poderosa, e que venhamos sair daqui hoje, meu Pai, manifestado com a Tua glória, cheio do Teu Espírito Santo, para ser conduzido por Ti, meu Deus, lá fora, e entender que necessitamos da Tua palavra em nosso coração, ouvir, guardar e a praticar, para que venhamos ter crédito com o Senhor. O maior crédito que nós venhamos ter com o Senhor, para que venhamos, meu Pai, viver o sobrenatural e fazer, meu Pai, com que os nossos olhos venham ver o sobrenatural em nossas vidas. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, no versículo 1: Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhe disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele o recebeu às suas mãos, e com buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o que é teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. No versículo 8: Depressa,
se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram e lhe ofereceram sacrifício e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, eis que é o povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me ir, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Até aqui. Essa palavra aqui de Moisés, de Deus para com Moisés, ela representava para Moisés o compromisso que o Deus tinha com Moisés, Deus Todo-Poderoso. Moisés, ainda um garoto, um menino, uma pessoa que era fanho, gago, né? Quase não sabia falar direito, mas ele tinha uma promessa. Ele foi escolhido por Deus Todo-Poderoso para guiar um povo, para tirar um povo do Egito, a qual estava escravo, nas mãos de Faraó. E Moisés, ele tinha um compromisso com o Senhor que nem ele acreditava naquilo que Deus tinha para ele, né? No versículo 3 de Êxodo, Moisés, ele depara com uma situação a qual Deus manda ele ir até Faraó, né? 3:11 de Êxodo, e Deus fala com Moisés: vai até Faraó, tira o meu povo das mãos de Faraó, porque eu falei que ele tinha uma grande nação, né? E vai guiar esse povo que é meu povo. E Moisés olhou para Deus e falou: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó? Eu sou pequeno, sou insignificante, eu ainda não tenho força, não tenho condições, Senhor, para ir até Faraó e tirar das mãos do Faraó o teu povo. Mas Moisés não sabia a grandeza que Deus tinha para ele, e Deus injetou no coração de Moisés a confiança, a certeza. Falou: Moisés, vai, Moisés, porque eu serei contigo. Está lá em Êxodo 11, 12, 13, capítulo 13, né? 3 e versículo 11, 12, 13. Deus, ele deu uma injeção, um empurrão em Moisés, falou: Moisés, vai, Moisés, porque eu serei contigo, não tenha medo. Aonde eu te mandar, eu serei contigo. Tá pingando aí, mano? Quiser passar na cadeira da frente? Deus, ele falou para Moisés: Moisés, vai, Moisés, porque eu serei contigo. Em versículo 11, 12 do capítulo 3. Daí Moisés, naquela época, Moisés começou a ter a certeza, a confiança que havia um Deus Todo-Poderoso que era com ele. Só que Moisés se encontra no capítulo 32, já com o próprio Deus, a vida dele, né? O Deus Todo-Poderoso, já querendo consumir o próprio povo dele, e passando para Moisés que o povo era de Moisés. E Moisés parou ali e falou: peraí, mas o meu Deus, Senhor, o Senhor é meu Deus Todo-Poderoso, o Senhor mandou tirar o povo da escravidão de Faraó, levar para a terra prometida, e agora, Senhor, você vai consumir com o teu povo? Moisés começou a parar, pensar, e olha o que a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 32. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, por que se acendesse a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Moisés aqui se apresenta, o irmão Júnior, o presbítero Júnior, já colocando diante de Deus uma pessoa com a certeza que aquilo que Deus tinha para ele. Porque lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés se apresenta como uma pessoa pequena, né? Um homem, um jovem talvez, a Bíblia não fala, mas era um rapaz novo, que ele não tinha condições de tirar o povo de Deus da mão de Faraó e acompanhar ele para a terra prometida. Mas aqui ele já se apresenta e fala: peraí, Senhor, mas o Senhor está mandando tirar o teu povo, porque acendeste a ira contra o teu povo? O povo é do Senhor, o povo não é meu, o povo é o Senhor, tem uma aliança, tem um propósito, o povo é teu, Senhor. E no versículo 12 diz assim: porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los das faces da terra. Toma-te a tua ardente ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. E mais assim, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, Israel, né? Teus servos, aos quais por ti mesmo jurastes e disseste: multiplicarei as vossas descendentes como as estrelas do céu, como a estrela do céu, e lhes darei toda esta terra que tenho falado, e eles possuirão por herança para sempre.
Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera e havia de fazer ao seu povo. Amém, igreja? Amém? Amém. Aqui havia um povo, irmã Raquel, eram milhares de pessoas, que Moisés ele dava direção, ele guiava, e Moisés ele passou para Deus, se quiser passar na frente ou aqui na frente, Deus ele passou para Moisés a certeza que Deus era com ele. E quando Moisés se apresentou diante de Deus e começou a fazer Deus lembrar, Deus ele lembra de tudo, Deus não esquece de nada. Só que ali tinha um povo que era um povo, pensa um povo teimoso, vai. Você conhece pessoa teimosa? Vai falar que é o senhor, né? Conhece, irmã, pessoas teimosas? Bastante? Vai falar que é o irmão Júlio, hein? Conhece, irmã? Como que é o nome da irmã? É o seu? Fernanda. Vitória. Vitória. Conhece, Vitória, pessoas teimosas? Conhece algum amigo teimoso? Gente, agora tem cachorro em casa. Moisés, ele estava com um povo, pensa num povo teimoso. Num povo que aonde Deus fazia um milagre sobrenatural. E o povo ainda não acreditava no Deus de Moisés, duvidava das coisas de Moisés. E Moisés apresentava diante do povo, e o povo reclamava, murmurava. E tudo que Moisés falava não tinha feito quase. O povo viu um milagre caindo dos céus, o maná caindo dos céus. O povo via um milagre através das mãos de Moisés, mas nada resolvia para aquele povo, porque era um povo teimoso. A Bíblia diz aqui em Êxodo 17, se você puder acompanhar aqui Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 17, você que está com a Bíblia, ou acompanhar aqui em cima, se a palavra de Deus estiver aqui, pode acompanhar aqui em cima, é mais fácil, vai estar meio escuro, né? Êxodo capítulo 17. Partiu toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo os seus mandamentos, mandamento do Senhor, né? E acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dai-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Mas o povo, tendo sede, ali murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matarmos de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso rebanho? Você vê que Moisés, ele conduzindo o povo para a terra prometida, ali o povo, eles começaram a murmurar, contendar contra Moisés. Começaram a murmurar contra Moisés, falando: Moisés, por que nos tiraram do Egito, trazer até aqui, e nós estamos com sede, com fome, sofrendo, e por que fizeste isso com nós, Moisés? Nos tirar lá do Egito e trazer para esse lugar aqui sem água, sem o alimento. E Moisés, ele passava por algumas situações, que muitas vezes ele pensava em parar de existir, porque ele estava cuidando de um povo de Deus, ele tinha um propósito no coração, um compromisso com Deus. Mas pensa bem que cuidar de uma pessoa que às vezes é teimosa, agora inúmeras pessoas que estavam contendendo contra ele, estavam se levantando contra ele, daquilo que ele tinha certeza no coração, que era o próprio Deus que tinha dado a direção para ele. E o próprio povo se levantou contra Moisés e falou: Moisés, por que nos fizeste com nós? Por que nos tiraste do Egito? Mesmo lá escravo, nós tínhamos alimento. Nós estávamos vivendo lá, Moisés. E como você pode tirar do Egito e trazer para esse lugar e nos deixar com sede, para matar nós, nosso rebanho de sede, de fome? Mas o povo estava ali contendendo com Moisés, se levantando com Moisés, mas não viu o agir de Deus sobre a vida de Moisés. O povo se levantava, era teimoso com Moisés, se levantava com Moisés, mas não olhava para o mais principal, que era a presença de Deus, o agir de Deus.
o sobrenatural. E ali Deus, ele falou assim no versículo 4, pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a esse povo? Daqui a pouco me vão me apedrejar, me matar, né? Vão acabar matando. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns anciões de Israel, toma na tua mão a vara que feriste do rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Horebe, ferirás a rocha e dela sairá a água para o povo beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Você vê que quando Deus ele viu Moisés lá em perigo, bem dizendo, estava em perigo porque o povo queria matar Moisés. E Moisés começou a clamar a Deus, buscar um socorro de Deus. Deus deu uma orientação para Moisés. Deus é especialista em nos orientar, nos dar direção, muitas vezes, daquilo que você não consegue fazer aos seus olhos, na sua situação, na sua forma. Deus é especialista em te orientar, aplicar em você a orientação, a direção, para você sair de uma situação sem dificuldade, para você sair de uma situação, seja qualquer situação, qualquer área da tua vida, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na vida espiritual, na tua igreja, onde for. Deus, ele dá orientação para você sair de uma forma que você vai sair bem daquela situação. E Deus falou para Moisés: Moisés, passa adiante dessa situação, porque eles ficaram meio de se contender. Esse povo, bem dizer, falando barraqueiro, né? E quer arrumar encrenca com você, quer deixar você constrangido comigo, quer se levantar com você, quer se levantar com o teu Deus, que sou eu. E se você ficar no meio dessa situação, você não vai aguentar, Moisés, você não vai conseguir viver. Você vai entrar numa ansiedade tão grande. Talvez naquela época não tinha, mas hoje nós falamos como depressão, né? Quando você cuida de pessoas e você não tem a direção de Deus, o alto, muitas vezes você não consegue sair. Você não consegue sair daquela situação bem. Você vai sair às vezes ansioso, depressivo, e muitas das vezes você vai sair daquela situação angustiado, triste, abatido, de uma forma de querer se tudo destruído. Seja em qualquer área, seja a área familiar, seja a área sentimental, seja a área profissional, qualquer área. Se você não tiver a direção de Deus para sair daquela situação, quem muitas das vezes já teve uma situação de ver confusão, ver assim contenda, e você ser usado por Deus para chegar naquele lugar, para apaciguar aquele lugar, para trazer paz. Quem aconteceu isso com você já? Aconteceu com você? Em vez de você levar contenda, você chega lá no Espírito com Deus, né? Chega lá com uma serva de Deus, uma mulher sábia, um homem sábio, e em vez de deixar aquela situação gerar um tumulto maior, você vai chegar lá, vai falar as coisas certas, as coisas corretas, e aquele lugar que era lugar de guerra, de briga, vai vir a paz. Por isso que Jesus ele falou lá nos Sermões do Monte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus. Pacificadores, aqui em São Paulo não tem, mas lá no Rio de Janeiro tem aquelas bases, né? Da polícia, os pacificadores, aquelas bases comunitárias que ficam nas favelas, que eles estão lá para levar paz, aqueles soldados estão lá para levar paz. No meio da guerra, no meio do tráfico, aquelas bases lá é para levar paz. Aqui no Brasil não funciona muito isso, porque às vezes eles são corrompidos, às vezes, né? E as pessoas confiam mais nos traficantes, às vezes, do que nos policiais. Infelizmente é assim. Mas aquelas bases do Rio de Janeiro é para levar paz. É para levar paz nas favelas, para aquelas pessoas que moram lá, que passam no meio da luta, da guerra, ter a certeza que quando precisar daqueles policiais, eles vão encontrar paz naquele lugar. E nós, que somos filhos de Deus, criatura e mais semelhante de Cristo, nós temos que levar paz. Jesus ele falou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então você vê que Moisés ele estava numa situação, irmã Raquel, que Deus falou para ele assim: ó, passa adiante, Moisés, essa situação, porque esse povo eu conheço, é meu povo, é um povo que eu escolhi, é um povo que eu chamei para andar, para alcançar a terra prometida. Mas eles estão com uma ira tão grande no coração, estão com uma teimosia tão grande no coração, que se você ficar nessa situação, Moisés, você não vai aguentar. Então passa adiante e chama com você, Moisés, alguns anciões, homens de Deus, pessoas que você pode falar, confiar. Passa adiante dessa situação e passe essa situação só para as pessoas certas. Não passe o que você está passando para as pessoas erradas. Eles vão se levantar mais com você, falando as minhas palavras, né? Em vez das coisas melhorar, o que vai piorar.
Então tem momentos em nossas vidas que nós temos que contar aquelas coisas que você quer falar para as pessoas certas. Se você falar para a pessoa errada, ao invés das coisas melhorar, vai o quê? Vai piorar. E Deus falou para Moisés: Moisés, passa adiante, leva contigo alguns anciões, né, pessoas que você pode confiar, porque esse povo já conhece, é meu povo, é povo teimoso. Olha para você ver, a Bíblia aqui está falando de muitos anos atrás, milhares de anos atrás. Já tinha um povo teimoso, imagina agora. Um povo que Deus faz milagre, às vezes a pessoa não confia. Deus fala, vai para esse lado, a pessoa vai pelo outro lado. Deus fala, espera, que eu vou te abençoar. A pessoa não tem a paciência de esperar. E às vezes quando a bênção está chegando naquela área da pessoa, da vida da pessoa, a pessoa está distante de Deus. E Deus, ele é especialista em trazer as coisas no momento certo, na hora certa e no dia certo. Deus, ele é especialista. Então você vê, Deus, ele falou para Moisés: Moisés, passa adiante dessa situação, porque se você ficar no meio desse povo, você não vai aguentar, você vai perecer. Você não vai aguentar. Você vai o quê? Perecer. Então tem momentos nas nossas vidas, áreas das nossas vidas, que nós temos que ver para quem não contar as coisas. Se você contar as coisas para a pessoa errada, em vez de as coisas melhorar, vai o quê? Vai piorar. Tem muitas pessoas, às vezes, dentro da tua casa, da tua família, se você contar algumas coisas da área da tua vida para ela, em vez das coisas melhorar, vai o quê? Vai piorar. Moisés, ele falou para Deus: Senhor, me socorre, me ajuda. Eu preciso, Senhor, de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda do Senhor, porque o povo vai me matar, Senhor. O povo é do Senhor, foi o Senhor que mandou guiar esse povo. O povo não é meu, Senhor, o Senhor me deu a direção. Eu estou guiando o teu povo, mas o teu povo não está vendo o milagre. O teu povo não quer esperar o milagre de ti. O Senhor está trazendo o maná dos céus. O Senhor está trazendo a água da rocha, está abrindo o mar. E o teu povo ainda está se levantando contra mim e blasfemando contra o Senhor, Pai. E Deus falou para Moisés: passa adiante. Por que eu vim aqui em Êxodo capítulo 17 e estava ministrando 32? Porque quando Moisés tentou fazer Deus lembrar, Deus não esquece de nada. Moisés falou para o Senhor: lembra-te, Senhor, daquele juramento que o Senhor fez. Não foi homem que jurou, foi o Senhor mesmo que jurou por ti, que através de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor ia conduzir esse povo. Agora o Senhor me fala que o Senhor quer matar esse povo? Espera aí, Senhor. Daí Deus, ele já pega Moisés ali num patamar espiritual totalmente diferente. Totalmente diferente. Esse que eu quero passar para a igreja. Moisés, ele se apresentou diante de Deus, uma pessoa pequena, insignificante. E aqui, Êxodo 32, quando Deus falou para Moisés: Moisés, a minha ira contra esse povo, Moisés, já subiu. Eu quero exterminar esse povo. Eu vou acabar com esse povo, Moisés. Já não me resta mais nada para fazer, mas eu vou acabar com esse povo. Deus falando, olha para você ver. Deus falando. E daí nós vemos um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha compromisso com as coisas de Deus, né? Ele era uma pessoa comprometida. Enquanto ele estava no monte orando, buscando força de Deus, estava lá o povo fazendo o bezerro de ouro, fazendo um Deus de ouro, né? Um bezerro de ouro, um Deus, bem dizer, de mentira, um Deus que servia para nada. Ele estava valorizando mais aquele bezerro de ouro do que o próprio Deus. Vai entender esse povo. Mas esse povo que eu falo somos nós. Não é aquele povo, não, somos nós que muitas vezes valorizamos as coisas do mundo e não valorizamos as coisas do Deus Todo-Poderoso. Damos mais crédito às vezes, irmãos, para as coisas lá de fora e não damos crédito para as coisas de Deus. Às vezes levantamos, né, coisas para a nossa vida que não vai edificar o nosso coração, nossa vida espiritual. Esquecemos de colocar um Deus sobre nossa vida, nosso coração, e agradecer, engrandecer todos os dias nossas vidas. Ali Moisés, ele estava ali com um povo que estava reclamando, murmurando, blasfemando contra Deus. Só que quando Moisés falou para Deus: Senhor, lembra-te que veio um juramento, não foi do homem, foi de ti. Através da tua voz, o Senhor jurou para esse povo. E a Bíblia diz que no Êxodo 32, versículo 7 ou 8, se eu não me engano, está vendo? Olha o que Deus fala para Moisés. Versículo 11, 12.
versículo 9. Versículo 9, Moisés, o que o Senhor fala para Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de duro o quê? Serviço. Uma palavra pesada da parte de Deus, né? Ele falou que tinha observado esse povo, que é um povo de duro serviço. Daí eu falo assim: pastor, mas você está pregando no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Nós já vivemos debaixo da graça, né? Através de Cristo, um favor que não merecemos. Cristo veio sobre nossas vidas, levou toda a enfermidade, todos os nossos pecados, e já não é mais assim o olhar de Deus para nós. Como que não é? Se mesmo vivendo debaixo da graça, né, um favor que não merecemos aqui, aquele preço que Cristo pagou na cruz do Calvário, levou toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados, mas o Deus continua o mesmo. O olhar de Deus sobre a terra é o mesmo olhar daqueles que adoram em espírito e verdade, aqueles que adoram Ele por excelência, aquele que adora não por aquele que Ele tem para entregar, pelo aquele que Ele vai te servir, mas por aquele que Ele é. O olhar de Deus para mim e para você, todos os dias, Ele olha para nós, Ele olha para nós com olhar para que nós venhamos adorar Ele, exaltar Ele de todo o coração, para que independente de se você alcançar um milagre ou não, que você venha adorá-lo, que você venha exaltá-lo, independente se Ele trazer o alimento dos céus, né? O alimento cair do céu, ou a água sair da rocha, independente disso, você tem que adorar, você tem que exaltar. O compromisso meu e seu é sempre adorá-lo e exaltá-lo. O Deus da Bíblia é o mesmo, não mudou, o Deus é o mesmo, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então você vê, Deus ele fala para Moisés: tenho observado, disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, se Deus observava antes, né, que a população da terra era um certo número, imagina agora que cresceu muito mais, né? Agora que esse meio sempre eu falo de internet, das redes sociais, que às vezes a pessoa, pastor, eu não tenho contato com as pessoas lá fora, né? Sempre falo para minha esposa isso: eu não tenho contato com as pessoas lá fora, quase não tenho amizade, eu não sou de comentar nada das coisas, mas às vezes você vai ver o Facebook da pessoa, as redes sociais, é só criticando as coisas de Deus, só amaldiçoando, só colocando coisas negativas às vezes, né? Falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando sobre religiões, né? Em vez de pregar a palavra, de falar coisas boas. Deus tem observado lá de cima a minha, a sua vida. Deus tem olhado, Deus tem observado qual que é o seu relacionamento com Ele. Se você está adorando Ele só pelo aquilo que Ele tem para oferecer para você, pela sua vida aqui na terra, para aquelas coisas que acontecem na sua vida, né? Os benefícios que é para a sua vida, para a minha vida, você vai adorá-lo, ou se você vai adorar Ele porque você ama de todo o coração, independente se Ele fizer para você ou não fizer, você vai sempre colocar Ele em primeiro lugar. Independente se Ele abençoar você, fizer aquilo que você deseja no coração, ou sem no coração, Ele vai te abençoar. Ou se não abençoar, você vai adorá-lo do mesmo jeito. Deus ele tem observado lá nos céus, se você está querendo viver uma vida com Ele, um relacionamento com Ele, como aquele povo vivia. Aquele povo muitas vezes pegava Moisés de jeito, pressionava Moisés, porque aquele povo ele tinha certeza que quando Moisés orava, quando o calo apertava, quando as coisas estreitavam, eles pressionavam Moisés de uma forma tão grande, meu filho, porque eles sabiam que Moisés tinha comunhão com Deus, eles sabiam que Moisés tinha compromisso com o Pai, eles sabiam que Moisés tinha intimidade com Deus. Quando ele subia no monte, o rosto resplandecia, e eles estreitavam tanto o coração de Moisés, apertava Moisés. Quando Moisés sentia apertado, ele clamava a Deus, e lógico que Deus respondia a Moisés. Automaticamente Deus respondia, porque Moisés tinha uma intimidade com Deus sobrenatural. Moisés ele obedecia a Deus não pelo aquilo que Deus tinha para ele, mas pelo compromisso que ele assumiu com Moisés, com Deus, na sua juventude. E você vê que o povo eles pressionavam tanto Moisés, porque eles sabiam que pressionando Moisés, o milagre ia chegar.
as coisas iam acontecendo. E tem momentos nas nossas vidas que é você e Deus. É você e Ele. Não adianta você pressionar seu esposo, não adianta você pressionar sua esposa, não adianta pressionar minha esposa, não adianta você pressionar o pastor, você pressionar seu patrão, aquela autoridade que não vai resolver. Tem momentos que é só você e Deus. E Moisés, ele quando ele se sentiu pressionado pelo povo, ele clamou ao Senhor e Deus automaticamente respondeu. E você vê uma passagem onde Moisés mostrou para Deus, Deus sabia, mas Moisés ele foi usado ali, porque ele falou: o Senhor lembra, foi a promessa do Senhor, agora o Senhor quer matar o teu povo. E Deus, no mesmo momento, ele desistiu de fazer aquilo que ele tinha feito, o decreto de Deus. E quando você vê na Bíblia, quando Deus decreta, vem de Deus, é impossível você mudar. Quando é decretado por Deus, é impossível mudar. Mas como que Moisés conseguiu mudar essa história, Marta? Como que Moisés conseguiu, daqui da terra, um decreto que veio dos céus, mudar aquela história de cancelar aquilo que Deus tinha feito? Pela sua intimidade. A sua o que, igreja? Intimidade. Pela sua intimidade. Você vê que tem uma passagem também na Bíblia, que está em Isaías 38, e se não me engano, 1 Reis, capítulo 20, ou 2 Reis, capítulo 20. A morte, a doença e a cura maravilhosa do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías foi levado até aquele palácio, para levar aquele decreto de morte, da parte de Deus, né? E ele levou para o rei Ezequias aquele decreto de morte. Falou: rei Ezequias, põe tua casa em ordem, porque a partir de hoje não viverás, mas morrerás. Daí profetizou aquilo, levou aquilo que Deus tinha mandado o profeta Isaías falar, virou as costas e foi embora. Duas partes da Bíblia que Deus ele mudou o seu decreto. Espera aí, o profeta Isaías, o homem usado por Deus, foi lá, decretou, levou a palavra de Deus para o rei Ezequias, falou: rei Ezequias, hoje põe a tua casa em ordem, porque a partir de hoje não vai viver, mas sim vai morrer. E virou as costas e foi embora. Deu um decreto de morte. E para mudar o decreto de Deus é quase impossível. Daí o próprio rei Ezequias, ele virou seu rosto para a parede, e a Bíblia diz que ele falou assim, a oração dele, ele falou assim: ó, lembra-te, Senhor, lembra-te, mais uma vez, tentando fazer Deus lembrar. Deus lembra de tudo. Lembra-te que eu andei em retidão ao Senhor, fiz o que era reto ao Senhor. Essa oração do Ezequias, ele abriu o teu coração e falou assim: hoje eu não ando, porque eu andei, eu fazia o que era reto ao Senhor, andava com o Senhor de todo o coração, fazia aquilo que era de verdade, não mentia ao Senhor, fazia tudo verdadeiro para ti. Lembra-te, Senhor, que eu andei e fazia o teu querer, a tua vontade, cumprir na minha vida. E Deus, ele ouviu aquela oração, aquela súplica, e no mesmo momento ele mudou o seu decreto. Falou para o rei Isaías: volte para lá e avisa o meu rei, meu filho, que não morrerás, mas o que? Viverás. Você vê que, mais uma vez na Bíblia, que Deus ele mudou o seu decreto. Mudou o seu decreto. Pela vida de duas pessoas que tinham intimidade com Deus: Moisés e o rei Ezequias. Então Deus ele é apaixonado, ele ama pessoas que têm intimidade com Ele, que vivem o sobrenatural, que entende que a intimidade é preciosa aos olhos de Deus. A intimidade é aquilo que vai lançar você para o seu propósito, aquilo que vai lançar você para o seu futuro com Deus, é aquilo que vai lançar você para a sua salvação. A intimidade com Deus é aquilo que vai aniquilar os projetos do diabo sobre a tua vida. A intimidade com Jesus, com Cristo, é aquilo que vai aniquilar o propósito do inferno contra a tua vida. É a sua intimidade com Deus. Amém? A intimidade com Deus é aquilo que vai acabar, vai zerar contra você aquilo que o inimigo se levanta, aquilo que as pessoas projetam de você, falam de você, ou até profetiza contra você. Mas quando você vê uma pessoa com intimidade com Deus, que nem eu tenho um amigo meu que falou que chuta até macumba. Chuta macumba, um monte de coisa. Eu não faço isso, tem intimidade com Deus. Se não tiver intimidade com Deus, irmão, se fizer alguma coisa assim, você está perdido. Se não tiver uma intimidade com Deus tão grande, você vai ser envergonhado pelo inimigo. Então a intimidade com Deus é aquilo que vai lançar você o propósito com Deus.
E Deus, ele ama pessoas que querem buscar intimidade com ele. Deus, ele não olha para aquilo que você tem, para aquilo que você vai conquistar, onde você mora, onde você vive, quem são as pessoas que vivem perto de você, quem que é o seu ciclo de amizade, não. Deus, ele olha para o teu coração, e quando vê um coração cheio de vontade, de ter intimidade com Deus, Deus, ele dá força lá dos céus para você ser íntimo com Deus, para você ter um compromisso com Deus, ser separado. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser santo. Santo é você ser separado das coisas do mundo e se aproximar das coisas do quê? De Deus. Ah, pastor, mas eu não posso viver no mundo. Pode viver, mas tem que ser separado das coisas do mundo. Você não pode deixar mais as coisas do mundo fazer a vontade sua no teu coração. Primeiro plano. Primeiro lugar tem que ser a vontade de Deus. E as coisas do mundo não podem operar mais a vontade na sua vida. Você tem que viver nessa terra, viver nesse mundo, mas sempre querendo fazer a vontade de quem? De Deus. Buscando as coisas do alto, que vai te fortalecer, vai te engrandecer, vai superar as coisas aqui da terra, e vai trazer paz no teu coração. E a paz é aquela que muda a tua história, a paz é aquilo que transforma o teu coração, a paz de Cristo é aquele que muda qualquer situação, qualquer área da tua vida, é a paz de Cristo. E Deus, quando ele viu Moisés falando, Senhor, me ajude, automaticamente Deus, ele veio lá dos céus com o poder dele e declarou, e derramou sobre Moisés a presença dele, o amor dele. Então quero recordar nessa noite para você entender que Deus é especialista para mudar qualquer situação da tua vida, qualquer área da tua vida. Amém? Quem crê nisso? Amém. E você vai ver o grande amor de Deus, que Deus, ele vai derramar sobre a tua vida a presença dele, a paz de Cristo venha ser operado sobre a tua vida, que a paz do Senhor Jesus venha estar presente no teu coração, na tua vida, que esse amor de Deus venha ser derramado sobre o teu coração, que você venha se alegrar, e que Deus venha engrandecer o teu coração, venha te levantar, venha te dar paz, e que tudo aquilo que projetaram contra a tua vida venha ser aniquilado nessa noite, e que a intimidade de Deus venha fazer parte do teu coração, que você venha ser uma mulher íntima de Deus, que aonde você falar, onde você profetizar, o milagre venha acontecer, que aquilo que você almejar no coração, junto com Deus, Deus venha realizar no teu coração, que você não venha ter medo. Moisés, ele estava ali diante de Deus, apresentando para Deus aquilo que Deus tinha projetado para ele. Aquele povo era um projeto de Deus, nós somos projeto de Deus. Moisés apresentou para aquele povo aquele projeto, falou: Senhor, isso aqui é um projeto do Senhor. Foi o Senhor que projetou esse povo para me guiar. Esse projeto aqui, Senhor, mesmo eu passando por luta, por dificuldade, esse projeto, esse povo, Senhor, foi o Senhor que apresentou para mim. Agora o Senhor quer exterminar, quer acabar? Não, peraí, Senhor. Há um propósito nesse povo. Há um projeto do Senhor sobre esse povo. Esse povo é escolhido do Senhor, eleito de Cristo, é escolhido do Senhor. Então há um propósito desse povo. Não, Senhor, peraí, não vai acabar não. E Deus, ele zerou aquilo que ele tinha falado. E deu uma oportunidade para aquele povo viver e alguns alcançar a terra prometida. E mesmo aqueles que não alcançaram, eles viram com os olhos a misericórdia de Deus. Que a Bíblia diz que nem Moisés alcançou a terra prometida. Os olhos de Moisés viram naquele monte. Deus deu a oportunidade e mostrou para Moisés que tudo que ele prometeu para Moisés, ele cumpriu. Colocou ele no monte, e daquele monte Deus mandou ele olhar para todos os lados, todo canto. Ele falou: essa é a terra que prometi, a herança dos meus filhos. Mas infelizmente Moisés não pisou na terra prometida. Josué e Caleb pisaram. Mas tudo aquilo que Deus prometeu para Moisés, ele cumpriu. Pela intimidade que Moisés tinha com o Senhor de Israel. Então a intimidade, esse laço, essa aliança de intimidade com Deus, você tem que persistir na sua vida. Você tem que persistir, perseverar e ser consciente. A sua mente tem que estar consciente que a intimidade tem que estar em primeiro lugar com Deus. Essa intimidade sobrenatural. De você falar algo para Deus, o que você falar ser ligado nos céus. Essa intimidade que Deus, ele quer para você que tem que buscar, você que tem que lutar. Essa intimidade é pessoal, essa intimidade é sua. Para você fazer uma aliança com Deus e perseverar, esse compromisso, de ser fiel a Deus, de honrar aquilo que você promete para Deus, de cumprir aquilo que você promete para Deus, de viver uma vida sobrenatural aqui na terra, de mesmo viver nesse mundo, fazendo as coisas do mundo aqui, né? De viver uma vida normal que nós vivemos, mas o seu coração, o seu pensamento tem que estar conectado 24 horas com Deus.
É difícil? Isso é difícil. É quase impossível aos olhos humanos. Viver uma vida aqui na terra e ter uma aliança como Moisés tinha. Como Moisés é quase impossível. Mas mesmo você vivendo nessa terra, desfrutando das coisas que o mundo oferece para você. Quem quer desfrutar das coisas do mundo que o mundo oferece? Nós queremos, né? Porque é uma promessa de Deus, você colher o melhor dessa terra. Mas mesmo você colhendo o melhor dessa terra, vivendo nessa terra, a sua intimidade com Deus tem que estar em primeiro lugar, em primeiro plano. Amém? Amém. Fica de pé em nome de Jesus. A sua intimidade com Deus tem que estar em primeiro plano. Em primeiro lugar. Tem que estar em primeiro lugar essa intimidade. Você foi escolhido para Deus para ficar separado. Deus, Ele escolheu você para você ser separado. Para você viver uma vida sobrenatural. Para você viver uma vida fora do normal aí que as pessoas vivem. Para viver uma vida fora do normal. Não uma vida comum. Uma vida diferente. Uma vida onde as pessoas vão olhar para você e falar: meu Deus, o irmão, a irmã mudou. Já não é a mesma pessoa mais. Eu já vejo algo diferente nele, nela. Eu já vejo uma expressão diferente. Ele já não é a mesma pessoa mais que veio falar comigo. Já não é mais a mesma pessoa. Eu vejo que o brilho do Senhor já é mais profundo. É mais presente na vida deles. Eu já vejo que o Espírito Santo habita no coração dele e dela. Eu já vejo que o agir de Deus manifestou algo diferente no irmão, na irmã. Então que nessa noite, Pai, o Senhor venha renovar cada vida que aqui está. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha transformar cada vida que aqui está. Que nessa noite, o Senhor venha resplandecer Tua luz, Pai, a Tua misericórdia. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha colocar algo sobrenatural em nossos corações. Que a Tua presença, o Teu agir, meu Deus, venha ser manifesto, Pai, em cada vida que aqui está. Pai, derrama do Teu poder, da Tua unção. É que eu te peço, Deus, nesta noite. Eu tenho Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor.